Prova tá aí? Então vou começar com as que eu olhei, né? Com as que eu vi aí na sequência, as primeiras questões. Mas qualquer comentário que você quiser fazer, você fica à vontade, beleza? Tá certo, obrigado. Nas últimas 5, enquanto ele for falando, eu vou lendo aqui pelo menos, para eu saber qual era a questão, ver se eu comento alguma coisa. Mas questão número 1, pessoal. Não, vamos começar do zero mesmo. Prova. Eu fiquei bastante triste com a prova de física desse semestre. Semestre passado a gente elogiou bastante a prova de física da UNB, como tendo sido a melhor prova de física já feita para esse vestibular. Uma prova bem estilo UFRN, que foi o que a gente pediu na reunião que a gente teve com o pessoal da UNP em dezembro do ano passado. E no meio do ano tudo funcionou, tudo foi perfeito. Tem que ter questão de cálculo, com certeza, porque é uma prova que não tem prova subjetiva. Mas a gente pediu uma prova moderna, como foi a prova do semestre passado. E nesse semestre se retornou a estaca zero, prova fácil, basicamente todas as questões de cálculo. Havia algumas questões teóricas, mas a maioria esmagadora questões de cálculo e cálculos simples, muito simples. Então realmente a prova foi muito fácil, prova triste, tá? Fiquei bastante morgado aí, principalmente depois da prova do meio do ano, que eu tinha elogiado bastante. Então você que fez vestibular da UNP, a gente previa que antes do vestibular começar, 85 acertos era um acerto bom para você disputar. E não tenho dúvida, com essa prova de física aqui, esse acerto vai ter que ser maior. Vamos botar em 90 acertos para você disputar bem essas vagas, porque essa prova foi muito simples. No semestre passado, não vou lembrar aqui, mas o Rodrigo está do meu lado para ajudar, a gente teve aquela questão do balão, que foi uma questão legal, que poucos alunos acertariam. Lembra de alguma outra, não? A da barata eu achei muito legal também. Aquela questão da barata é muito boa. Ou seja, questões que faziam um diferencial. Como eu falei, eu fiz aqui as 10 primeiras questões, não vi as últimas 5, mas não consigo agora de cabeça me lembrar de nenhuma que seja muito relevante. Não sei se nas últimas 5 apareceu alguma. Não tem. Não tem? Não tem. Então, é uma prova para se fechar. Fora uma coisa triste, de novo, questões que vão ser anuladas. Eu vi 2 aqui, nas últimas tem alguma? Mais 2. Tem mais uma e tem uma outra aí que a gente vai fazer uns comentários sobre um problema da questão. Então, pelo menos 3 questões com certeza 3 nulas. Né? Dá para anular mesmo. E uma que o Rodrigo viu, eu não vi ainda, que tem algum problema. Mas essas últimas 5, quando ele for falando, eu também vou olhando aqui para poder me meter na parada. Questão número 1 da prova. Dá para dar um close aqui? A gente consegue dar um close? Vamos lá. Eu fiz uma solução aqui no iPad, uma solução digital. Vamos ver se o close... Rodrigo, você que enxerga melhor de longe aí, tá beleza? Eu estou vendo legal. Eu não enxergo nada nessa beleza. distância, mas vamos lá. Mas é o seguinte, galera, questão de equação de Gauss, né? Equação dos pontos conjugados, questão de ótica, muito simples. Se você não tivesse muito atento, você faria essa contazinha aí e acharia que o foco é 5 centímetros. Aqui na aula de física, o mais importante vai ser essa telinha aí, porque os dois professores não são muito bem afeiçoados, assim, a beleza não é nosso forte, então o que vai valer é essa solução, tá? Se você não tivesse muito ligado, você pegava a equação que a própria prova deu e você acharia essa respostinha aqui, ó, foco igual a 5 centímetros, mas nem precisava fazer essa conta. Exato, porque Rodrigo, fala aí. Você ia olhar pela tabela e aí você encontrar lá a posição do objeto, 10 centímetros, a imagem formada, 10 centímetros também. A mesma distância do objeto para o espelho, da imagem para o espelho, significa que ele está sobre o centro de curvatura. Né? No caso da lente, está sobre o ponto antiprincipal, a questão de lente. Então, estaria sobre o ponto antiprincipal. O ponto principal, o ponto antiprincipal era 10, o foco era a metade. Então, a vantagem para o cara que estudou muito, ele ia fazer essa questão muito rápida. Automaticamente, ele ia sem nem usar a equação. Ele ia fazer a equação e ia confirmar com essas informações, tendo certeza que a questão estava correta. Provavelmente quem fez a conta depois falou, pô, para que eu fiz essa conta, né? Não percebeu antes, mas percebeu depois, questão besta. Mas é legal porque é uma confirmação da solução, né? Você tinha 2 maneiras de fazer, então, né? Questão 2 da prova de física. Questão número 37 que a gente vai comentar. Eu fiquei sem entender porque que botaram essa questão na prova de física. Eu tô sem entender o que deu na cabeça do cara que colocou essa Quando questão. eu olhei aqui, eu achei que os caras tivessem misturado as questões de física
com as de matemática, mas é uma questão assim, sem noção total. Não é difícil, muito pelo contrário, é muito besta. Agora, qual é o objetivo de se botar uma questão dessa na prova de física? É triste. Olho na tela aqui embaixo, pessoal. Questão de funções. Questão de funções, olho aqui na telinha. Produção. Produção. Alô, produção? A produção está dormindo aqui, não está mostrando a tela. Pronto, valeu, produção. Ops, calma. Tem que mexer com 2 dedos, o negócio é complexo. Pronto, beleza. Subiu aqui, ó. Turma, pura e simplesmente matemática. O cara manda substituir, dá uma olhada aqui comigo, ó. 1 sobre I por Y, 1 sobre O por X e obter uma equação. Ou seja, para que colocaram essa questão na prova de física? Se fosse na prova de matemática, eu acho que Jonaldo e Gibran ainda ficariam com raiva. Na prova de física, é o fim do mundo. Para que botaram essa questão na prova de física? Mas tudo bem, é triste, beleza? Questão 38. Turma, outra coisa que eu não gostei assim da prova, apesar de ser uma coisa boa para a gente, né? Várias questões estão iguais no material do Overdose, ou seja, não foram questões elaboradas. Foram questões aí de algum programa, SuperPro, alguma coisa do tipo, que se selecionou e se fez a prova. Essa 38 tem a questão no material do Overdose. Provavelmente alguns alunos sabiam até a resposta decorada. Mas tudo bem. Olho na tela, pessoal. Olho na tela. Muito bem, beleza. Vamos lá. Pô, você tem várias maneiras de fazer, né? Eu, particularmente, usei aqui a definição matemática de fluxo, quantidade de calor fornecida em determinado tempo. Está aqui a equação fundamental da calorimetria. Pessoal, a letra fica horrível assim, porque é escrito no iPad. Vocês sabem que minha letra é bem bonitinha no quadro, mas tudo bem. Fiz as continhas todas aqui, 2 calorias por segundo. 2 calorias por segundo, beleza? Eu vou fazer na minha parte, depois eu libero para Rodrigo. Algum comentário aí, Rodrigo, sobre essa? Não, só que estava muito fácil, não tinha nem... no máximo, o cara tem que transformar horas em segundos aí, né? Triste, Era triste. uma coisa mais difícil a se fazer nessa questão. Questão 39. No meio desse sofrimento todo de questões fáceis, sei lá, talvez algum aluno consiga errar 39, né? Vai que ele não percebeu a transformação de Fahrenheit para Celsius, vai que ele se enrolou, né? Mas tudo bem. 1 grau Fahrenheit, você divide por 1,8, você acha o valor em Celsius. De novo, equação fundamental da calorimetria. Uma das reclamações do Rodrigo logo que chegou foi: por que os caras colocaram 1 milhão de questões iguais do mesmo assunto? Calorimetria pelo menos umas 3 vezes aí, onde você usa a mesma equação sempre. A mesma equação. Você perdeu a prova, 3 questões da prova, cobrando do cara o mesmo assunto. Será que a prova está mesmo cobrando que o cara saiba física? Sabe o que é isso? Isso chama-se SuperPro. Você seleciona física, bota o número de questões que você quer. Aí o programa seleciona na doida. Você pode pelo menos fazer o quê? Você clica lá, física, aí você escolhe termologia, ótica, ondas, parará, manda colocar um número de questões mínimo por assunto, aí fica mais razoável. Supondo que se vá fazer prova com programa, né? Eu não acho isso legal. Se tivesse ligado para mim, eu tinha feito essa prova. Pode crer. Eu tinha elaborado... Em 10 minutos faria uma prova melhor do que essa. Faria uma prova como as 10 mais, são aquelas... Justamente. Ficava linda aquilo. Não, sem elaborar as questões, escolhendo no SuperPro, o cara faz uma prova melhor do que essa. Porque ele poderia ter escolhido melhor as questões. Se você deixar o computador simplesmente sortear as questões, aí tudo pode acontecer, inclusive isso. Né? Foi horrível. Foi muito triste. Lembrando que no semestre passado a gente passou metade do programa elogiando a prova. Por isso, agora, nós passaremos 80% do programa aloprando com a prova, porque está disputando as piores de todos os tempos. Na minha opinião, eu digo tudo o contrário do que eu disse no semestre passado. A prova é tudo ao contrário do que eu elogiei lá. Essa prova foi terrível para mim. Foi horrível. Uma prova péssima, onde não seleciona quem sabe física de verdade, quem estudou de verdade, vai selecionar aquele cara que teve uma menor quantidade de bobeiras, que deu uma quantidade, porque física mesmo, o cara não... Uma falta de atenção ali em transformar uma unidadezinha e tal. Pô, essa 39, voltando aqui para a tela, se essa é uma das melhores questões da prova, acabou-se.
você já vê o nível da prova. Mas tudo bem, volta para os tios aqui. Questão 40, de novo, questão de termologia. De novo. Na UNP tem uma regra que o tema da redação tem que ser relacionado à medicina, né? A nova regra é que metade da prova tem que ser termologia. Mas tudo bem, volta para a tela, mesmo assunto. Pô, poderia até ser uma prova inteira de termologia, mas bota uma questão de transmissão de calor, uma de dilatação. Agora, tudo do mesmo assunto. Vamos para a próxima aqui. Eu estou subindo a telinha aqui, ó. De novo, equação fundamental da calorimetria. Você pegava a equação para a substância 1, aplicava para ela, aplicava para 2, fazia a razão e você descobriria a resposta que vocês estão vendo aí na tela. Pessoal, é muito, muito triste, é realmente lamentável. Questão 41. Pô, quando eu olhei, eu falei, pô, questão de buraco negro, o negócio está começando a ficar invocado e tal. Já vou subindo aqui a tela, pode ficar aí mesmo, produção. Muito bem. E aí, eu pensei que por ser uma questão de buraco negro, poderia ser uma coisa mais emocionante, mas por acaso não foi. Não foi uma questão de aplicação da definição matemática de densidade. E o melhor de tudo, vocês não estão vendo na tela ainda, mas eu vou subir agora, hein? Vamos lá, você vai fazendo as continhas, parará, tal. Olha aqui embaixo, ó. Deixa eu ver se dá para riscar aqui, ó. Nula a questão, não tem resposta. Você faz a conta e não tem resposta. Rodrigo criou uma teoria para explicar por que os caras erraram a questão. Não, eles foram fazer uma pegadinha com as unidades, porque a coisa mais difícil da prova de física até agora é a transformação de unidades. Justamente, aí. Eles fizeram uma pegadinha onde até eles caíram, não conseguiram. Porque eu vi o gabarito que eles deram ali. Se o cara não transformasse litros em centímetros cúbicos, como ele pede nas alternativas, dava certo, dava o gabarito deles. Mas quando você faz o que eles estão pedindo mesmo, não tem resposta, né? Tá errada a questão. As últimas questões da prova eu não vi, lembrando, eu vi só as 10, 11 primeiras. Mas das 11 que eu vi, só 3 eu já não conhecia. Tipo, só 3 não eram questões do material do próprio Verdose, por exemplo. E essas 3 que não eram questões assim, que eu pelo menos não conhecia, talvez fosse uma questão de vestibular e tal, mas eu não conhecia, as 3 têm um detalhe curioso, Rodrigo. Qual o detalhe curioso? Estão anuladas. São as 3 nulas. Ou seja, as 3 que provavelmente foram elaborar. Não vamos botar uma prova inteira copiada. Vamos fazer 3. As 3 são nulas. Parabéns. Parabéns. Foi legal. Volta para a tela, pessoal, porque eu nunca comentei uma prova desse jeito. Vamos nessa. Ok, questão 42. A questão de termodinâmica, ou seja, não foi de calorimetria, mas foi de termodinâmica, ou seja, o mesmo assunto ali do livro 2 de física, né? Tudo bem, agora tá uma questão boa. Tá aí uma questão boa da prova? Eu estava querendo lembrar uma questão boa. Essa é uma questão boa. Uma das melhores questões da prova. Vocês veem como a situação está complicada. Mas é uma das melhores questões da prova. Você lembraria que num gráfico pressão-volume, o trabalho pode ser calculado pela área, fazer uma continha legal, que chegava num resultado bastante interessante, que era esse resultado aqui, ó. O trabalho seria igual a PV. E aí você tinha que ter uma ideia legal, de pegar esse PV e obter o resultado do PV pela equação de Clapeyron. Ou seja, você tira o PV e você bota isso aqui no lugar, ó, nRT. E aí você tinha o número de mols, você tinha um R, tinha temperatura. Rodrigo falou que a dificuldade maior dessa prova é não errar a unidade, né? Então lembre, a temperatura aqui tinha que ser em Kelvin. Você soma com 273, deixa eu subir aqui, e aí você achava essa resposta. Agora, falando sério, não é bazinga não, tá? Não é ironia não. Essa é uma das melhores questões da prova, que eu me lembro aqui. Agora eu vou olhando o resto, mesmo as que eu não vi quando o Rodrigo comentar, eu vou ver, e é uma das melhores questões da prova. Sem piadinhas. Vamos subir no outro aí, ó. 43, eu gosto dessa questão, eu gosto. É uma questão teórica, uma das poucas questões teóricas da prova, e eu gosto dela, porque a maioria dos alunos, ele estuda a experiência de Joule e não sabe o que aconteceu ali, não entende nada. E a grande ideia é que a experiência de Joule
que foi uma das melhores questões da história do vestibular da UFRN, subjetiva. Os alunos morreram exatamente nesse conceito, o que era o equivalente mecânico do calor. Então, a experiência consegue criar uma relação matemática entre a unidade que normalmente era usada para medir calor, calorias, e a que era utilizada para medir energia mecânica, que era joules. Essa daí é mais uma questão de calorimetria, né? Sim, é, Porque mas tem esse detalhe, né? Ela está na primeira página do livro de calorimetria do É verdade, overdose. é mais uma questão de calorimetria, ou seja, 4. provando 4 já. Então vamos lá, vamos fazer a estatística da prova. A gente tem 4 questões, termologia, termodinâmica, Até agora, ou seja, 4 questões do mesmo assunto de física. Não, se colocar a de termodinâmica, já fica com 5. Ah, são 5? 5. 5, então, do mesmo assunto, né, da mesma temática. Com 3 anuladas, ou seja, a gente tem 8 questões, pessoal, que são sem noção na prova. Ou seja, bastante complicado, tá certo? Questão 44, mais uma questão assim, besta, tá certo? Mais uma questãozinha besta. Você pegava o gráfico, aplicava a lei de Hooke para descobrir isso aqui, ó, a constante da mola. Achou a constante da mola? Você pegava a equação aqui embaixo, ó, da energia potencial elástica, aplicava e descobria o resultado. É uma prova de aplicação de equações, né? Aí quando você fazia a questão, que achava o resultado... Calma, deixa eu subir, calma. O resultado está aqui, ó, nula. Mais uma questão nula. Ou seja, quando finalmente o cara falou assim, finalmente não era termologia, mas é nula. Quer que eu diga qual foi Ou o é erro termologia ou é nula, diz. O erro foi o cara que elaborou a prova, ele não colocou a vírgula no lugar certo. Era 2, o cara que digitou, no caso. Que digitou, ele colocou a vírgula lá depois do 2. Era 22,5 a resposta, de acordo com o gabarito da UNP. Mas pelos cálculos dá 2,25. O erro foi na vírgula lá. Perdeu a questão porque não prestaram atenção. Viu, galera? Não fizeram uma recorreção da prova. Vamos lá, a questão do Calvin, né? O Calvin tinha uma chargezinha, Dona Joana mora a 20 quilômetros da sua casa, Parará. Questão mais tradicional do que essa, impossível, né? Olha para a tela, pessoal. Vamos nessa. Você igualava, né, as posições usando a equação horária da posição, beleza? Igualava as posições finais, fazia a continha e descobria esse resultado aqui, ó. Para o encontro acontecer, demoraria 34 minutos. Como eles saíram às 5 horas, o encontro acontece, então, às 5 horas e 34 minutos. Rodrigo, agora é só com você aí. Eu vou lendo as questões com você, que eu não vi ainda essas. Carlos André, vamos lá, vai. aqui 46. tem um probleminha na questão 46. É uma questão que ele dizia... Agora pode voltar para cá. Pode voltar para a gente. Essa gente já não tem mais as resoluções ali. É. Mas ele dizia de um garoto, Davi, que abriu o portão para o pai dele entrar todos os dias. Aí um portão de massa 30 quilogramas. Aí ele dizia que a abertura total eram 3 metros e Davi conseguia fazer isso em 3 segundos. Aí ele dava aqui o coeficiente de atrito. Está lá na outra folhinha. Pega a outra folha. O resto da questão está lá. Dá o fogo aqui, Rodrigo. Vai, pega lá a folha. Pronto, pegou a Carlos André abaixado, é uma coisa linda. Voltei. Eu não sei se era um gafanhoto, um grilo. Aqui, cara, ó. Então, pode voltar para cá. Então, ele diz assim, aí o atrito, coeficiente de atrito 0,2, a força, ele pergunta qual a força média paralela ao deslocamento. A força que Davi aplica no portão. Eu estava ali resolvendo essa questão, aí eu fiquei pensando, ó, intervalo de 3 segundos para abrir o portão. O cara vai sair empurrando o portão durante 3 segundos, aí não diz se é com velocidade constante, não dá com aceleração, não fala nada disso. Quer dizer, você tem que pensar, para fazer essa questão, que o cara sai empurrando o portão durante 3 segundos e não quer saber o que é que vai acontecer depois, né? Considerando que o portão não para. E aí a gente faz força resultante igual a massa vezes aceleração. Só que antes tem que achar a aceleração do cara, né? A aceleração do portão. Então, você tem a distância de 3 metros. Né? O tempo que ele gasta para percorrer essa distância, encontra-se a aceleração. Aí você faz força resultante igual a massa vezes aceleração, onde a força resultante é a diferença entre a força que o menino aplica e a força de atrito. E aí, com esses cálculos, a gente encontra 70 newtons. Agora tem que fazer essa consideração.
né? Porque ele não está considerando que o cara abriu o portão, depois o portão para, fica aberto para o pai dele entrar. Ele abriu durante 3 segundos, saiu empurrando o portão, não quis saber se derrubou o muro, é a casa do vizinho, matou o cachorro, não quer saber nada disso. Tá? Mas aí dava para fazer desse jeito. Tá? E o problema é que o gabarito dá a letra D, 65. Né? O gabarito oficial? O gabarito deu 65, letra D, mas pelos cálculos que nós fizemos aqui, a letra B, que é a resposta 70, nessas condições, né? Considerando que o menino empurrou ali sem querer saber de mais nada. Né? Aí vem para a questão número 47. Essa questão 47 é outra que você disse que tem no material. Eu tenho a impressão que ela está lá. Mesmo que não estivesse no material, isso aqui é dito em sala de aula, é discutido. Questão do chuveiro elétrico, que está ligado em 220 volts, né? E depois o cara liga na rede de 110. O que é que acontece? Aí tem lá 25% maior a potência dissipada, 50% maior, uma potência 50% menor, ou uma potência 25% menor. Adivinhe. Você vai considerar, você vai pegar a equação, né? Considerar a resistência constante. Considerar a resistência constante. As duas grandezas são a potência proporcional ao quadrado da DDP. Da DDP. Né? Aí diminuiu a DDP 2 vezes, a potência vai cair 4 vezes. 4 vezes, justamente. Essa potência vai ficar quantas vezes menor? Quanto por cento menor? Qual a porcentagem? Vai ficar 1/4 da potência original. 75% menor. 75% menor. Aí você tem 25% maior, 50% maior, 50% menor e 25% menor. A resposta é? A resposta é nula. Né? De novo, mais uma questão. Essa questão tem no material do Overdose. Agora tem um detalhe essa questão que é interessante. Isso aqui não precisa de teoria, não, porque como a questão não é conhecida, eu sei o que aconteceu aqui. Aqui não é uma teoria, não, aqui é o fato. O fato é o seguinte, essa questão, se não me falha a memória, é uma questão do ITA, certo? Não por ser difícil, né? No ITA cai questões fáceis também. Mas a resposta dela era a letra E. Como nessa prova que só pode ter até a letra D, os caras tiveram a boa ideia de cortar a letra E, que era a resposta certa, e a questão ficou nula. Mas é isso aí. Boa. Isso não é uma teoria, porque eu conheço a questão, então foi realmente isso que aconteceu aí. Valeu. Mas fica à vontade aí. Quando você elabora uma lista de exercícios assim, você resolve as questões? Eu sempre resolvo as questões, né? Inclusive o SuperPro dá o gabarito, né, das questões, né? Ou seja, o cara pode olhar, se a letra E, eu não posso cortar a letra E. Ou seja, eu corto outra, mudo a E para outra letra e aí fica tudo certo. Não dá, né? não. Ora, lembrando que se tivesse cortado ou se não tivesse cortado, se tivesse olhado o gabarito SuperPro ou não, isso não é legal. Um vestibular para medicina, ele deveria ter todas as questões elaboradas. No semestre passado, todas não foram elaboradas, mas muitas foram elaboradas, inclusive algumas questões muito legais, ideias assim brilhantes, tá certo? E provavelmente não quiseram contratar a pessoa para elaborar a prova de novo. Só pode ter sido isso daí. Acharam que era mais fácil pegar o programa lá e fazer a prova. Não foi legal isso. Pô, é um vestibular de medicina, é um vestibular com grande concorrência. Interfere no resultado todo. Não é um vestibular fácil de passar, tá certo? Muitos alunos bons disputando. Então, essa quantidade de erros prejudica monstruosamente muitos alunos. Lembrando, a gente passou aí metade do programa do semestre passado elogiando a UNP. Nada contra a UNP. A gente passou semestre passado só em elogios, agora hoje não tem como. Nem com muita boa vontade tem como elogiar. Mas vai lá, Rodrigo, você que viu as últimas questões aí. A questão 48, o cara que estava em cima de uma plataforma, dava a massa dele de 70 kg, parado, a 100 metros do chão. Aí ele pergunta qual era o valor da energia potencial e do trabalho realizado em relação ao solo. Né? Primeiro, a energia potencial é MGH. 70 vezes 10 vezes 100, a gente encontrar lá 70 mil joules de energia. E com relação ao trabalho, Carlos André, o cara está parado sobre a plataforma, não está tendo variação de energia cinética, por exemplo, né? Então não tem trabalho. O trabalho seria nulo, aí bate com o gabarito que foi dado por eles realmente, a letra B. Essa é uma questãozinha legal, até assim, porque ela necessita do conhecimento do conceito de trabalho. Medida da energia transferida ou transformada devido à aplicação de uma força. Está vendo transferência? Está vendo transformação? Não. Trabalho é. Aí eu destaquei aqui, inclusive, um errinho de digitação lá na questão, porque o texto não pode ter digitação. Certo? Então, gravidade é uma besteira. Não vai anular a questão, porque 10 metros por segundo ao quadrado, 2 não ficou direitinho, essa coisa toda, mas não pode haver digitação na prova. 49 era a questão que dizia que a energia do fóton amarela, né, cuja frequência era 6 vezes 10 à quarta, aí dava a constante de Planck.
Cara, essa aqui era um teste para você sabe substituir na equação, era só isso. Não é porque eu acho que o exemplo mais, eu vou dizer, mais ralé que se faz quando está dando física quântica é igual a H vezes F. Vamos fazer um aqui só para testar? Ah, você não sei nada de física quântica, mas disso eu sei. Coloca lá H vezes F e substitui os valores. Era mais um teste se o cara ia conseguir multiplicar 6 por 6,63 e depois arredondar para achar 4 vezes 10 a menos 19. Talvez fosse a coisa mais difícil dessa questão. Né? Depois a questão 50, que eu acho que essa era a melhor questão da prova. Né? Ele dizia, falava dos espectros das raias luminosas, devido à transição eletrônica, aquela coisa toda, e dizia que o comprimento de onda, né, apresenta comprimento de onda sempre maiores que as raias correspondentes observadas no laboratório. Ou seja, os caras estavam observando as raias espectrais, né, luminosas de uma galáxia e compararam com aquelas que eles tinham no laboratório e observaram comprimentos de ondas maiores. Né? Se o cara fosse fazer aquela análise da equação fundamental ondulatória, V igual a lambda vezes a frequência, via que para um menor comprimento, ou comprimentos maiores, para um maior comprimento de onda, você vai ter uma menor frequência. Aí a aplicação do efeito Doppler. Né? Se a frequência está diminuindo, é porque está havendo um movimento de aproximação. Esse foi um exemplo que eu dei 1 milhão de vezes na sala, uma questão então sobre redshift. Né? Isso. Redshift acontece quando a fonte está se afastando do observador, a fonte que emite luz. Né? Blue shift, red shift, a gente bateu muito isso na sala, inclusive a questão nem cobrava nada de muito excepcional. O Rodrigo falou que é uma das melhores, mas do ponto de vista da beleza, né? Da beleza da prova de física. Porque né? os caras foram buscar alguma coisa, um fenômeno. Alguma coisa interessante, pra mim pelo ficou menos. Uma né? questão boa. Porque era bom na prova de física, uma questão de física. Né? Exatamente. Pelo menos. Né? Mas, pessoal, isso aí. Então, e tem essa questão bonita, tem a questão de termodinâmica, que é uma questão boa, que vai ajudar a selecionar. Né? E tem a questão também do equivalente mecânico do calor, que eu também acho uma questão legal. Mas fora isso, pessoal, lamentável a prova de física. Lembrando, isso foi física, tá? Porque Caio Moura, Mário Vitor falaram que a prova de português foi legal, química foi legal, Gibran está fazendo assim para de matemática, que foi péssima. Física não foi boa, tá certo? Biologia. Biologia, o pessoal está dizendo muita questão repetida e tal. Mas é isso daí. Bota aí você que está na disputa, 90 para estar na briga, porque essa prova de física foi muito fácil. Então o acerto vai ter que ser maior e vamos torcer para que no semestre que vem a prova de física da UNP volte a ser legal, como foi no semestre passado, que foi a única vez, inclusive. Né? A prova de hoje aqui da UNP, ela é o normal dentro do histórico da UNP. Só que a modernidade pede provas diferentes. Né? O modelo é um vestibular UFRN, mais do que nunca o modelo é um Enem, né? Então tem que ter questões nessa linha, questões de física que façam o aluno pensar física. Se o cara tivesse lá aquele formuláriozinho decorado, nunca estudou física na vida dele, baixou ali no Google um formulário com todas as equações, decorou tudo, acabou sem fazer essa prova aqui. Concorda? Na verdade, não é só a questão da modernidade das provas. É a questão de se cobrar física. De fazer o cara pensar utilizando os conceitos físicos, de escrever os fenômenos físicos. Não é só a questão da modernidade das provas. É a questão de cobrar a física do cara. Cobrar que ele entenda física, que ele saiba física, que ele consiga resolver os problemas e descrever os fenômenos. É só isso. Eu acho que é essa a necessidade, é isso que tem que cair na prova, é isso que tem que se buscar de um aluno que vai ingressar numa universidade, que ele saiba física somente. E não só saber transformar as unidades suficiente ou fazer uma substituição nas equações, não é só isso. Tem que cobrar do cara que ele saiba interpretar e descrever os fenômenos físicos. É isso só. Valeu, Rodrigão. Vamos continuando aí com outros professores. E aí, quem vai agora, galera? Matemática chegando na área. O grande Gibran e Johnny. Vamos lá. E aí, galera, o que vocês acharam dessa prova aí? A prova não estava legal. Esse ano a prova não ficou essas coisas todas, não. Eles repetiram, eles fizeram 3 questões de progressão geométrica, tá certo? E, inclusive, 2 aqui a gente está vendo que vai ser anulada. Como é que é? Tem uma de química, não é isso? 3 de física e 2 de matemática. 2 de matemática. É uma prova inteira perdida, né?
Fica à vontade aí, fica à vontade. Estou me concentrando aqui. Não muito à vontade, porque alguém dá vontade demais aqui dentro. A primeira questão, né, diz o quê, né? Foi constatado em certo país, América Central, no ano de 1990, que foi despejada no rio uma quantidade de litros de poluente beta. A partir de então, essa quantidade dobrou a cada ano. Se hoje a quantidade de poluente é 1 milhão, há quantos anos ela seria 250 mil, tá? Questãozinha assim, muito simples de progressão geométrica. Ronaldo, assim, dizendo que a cada ano... era uma questão de progressão geométrica que dava para você fazer muito de cabeça, como os alunos adoram falar, não é verdade? Oba. Opa, Johnny Boy. Problemas técnicos aqui, vamos lá. Eu sei o que fez, problema técnico. Beleza. Pode crer. Então pronto, ó, primeira questão, né, vamos falar rapidinho. Questão de progressão geométrica, dizia que a cada ano dobrava, certo? Então, não precisava usar fórmula nenhuma, como o Gibran estava comentando agora há pouco, bastava você ir dividindo e descobre facilmente que em 2 anos, né, ela atingia, seria era 250 mil. 500 mil, 1 milhão, né? Exatamente. Fechava. Né? Quer comentar outra ou não? A questão, deixa eu ler a 22 aqui rapidamente. Progressão, fala o seguinte, progressão geométrica também. O que ficou complicado foi a 20... Essa é a prova que a gente está aqui, no caso, é a prova C1. Um né? C. 1C, exato. Que, na verdade, foi a questão 21, 22, não é, Ronaldo? E eu acho que está na sua parte, tem outra de progressões, né? Tem, na verdade... A questão 28. 28, 21, 22 e 28 na prova 1C são questões todas de progressões geométricas. Eu acho que eles deveriam, aí, no caso, dividir melhor os assuntos, né? Como é que ela coloca em 10 questões, coloca 3 de progressão geométrica? Sinceramente, não ficou muito bem elaborado nem dividido, né? O famoso Super Pro na área. Como você falou em quantidade, Gibran, são 10 questões. Na realidade, 2, infelizmente, estão nulas, e a gente vai explicar por quê, tá? Então, em 8 questões, 3 são progressões geométricas. Eu acho que não precisava disso, né? Poderia ter botado PA, então, para variar um pouquinho, né? Variar, exato. Probabilidade, que não caiu, eu acho, no caso de probabilidade. Vai. Bom, enfim, mas vamos lá. Na questão 22 ele fala o seguinte: um apostador da Mega Sena, né, jogou durante 5 semanas consecutivas de tal modo que, a partir da segunda semana, o valor apostado era o dobro do valor da semana anterior. Se o total apostado nas 5 semanas foi aí de R$ 2.325, o valor pago pelo apostador no jogo da primeira semana foi de quanto, né? Então aqui, na verdade, é uma questão direta de soma dos termos de uma progressão geométrica, novamente, na verdade, que no caso a alternativa aí, né, era 70, o cara apostava a priori 75 e ia dobrando, né, depois na quinta semana ele já tinha pago aí 2.325. Então, praticamente o mesmo princípio da questão número 21. Se bem que a 21 dava para você fazer, como os alunos adoram falar, né, o velho de cabeça, que dava realmente, né? A 22, sinceramente, de cabeça ficava mais complicado, mas usando a fórmula, tendo a fórmula em mãos, era uma questão simples, né? Não tinha muita bronca, não. Simples, aplicação direta de fórmula. Eu acho que das questões que tem aqui, a mais interessante foi a 23. Comenta aí, Ronaldo, com você, passa a bola para a 23. Questão 23 foi uma questão de logaritmo, né? Explorava o quê? Justamente as propriedades dos logaritmos. Uma questão assim, legalzinha, bem bolada, conhecida, né? Como toda a prova foi, mas tudo bem, foi bem bolada. Para um pesquisador foi informado o pH de uma solução aquosa, que é definido pela expressão pH igual a menos o logaritmo de H+, certo? Em que H+ indica a concentração em mol de íons de hidrogênio na solução, e o logaritmo é um logaritmo decimal. Tranquilo. Ao analisar uma determinada solução, um pesquisador verificou que nela a concentração de íons de H+ era 5,4 vezes 10 a menos 8 mols por litro. Aí é tranquilo, aí ele informou o logaritmo de 2 e o logaritmo de 3, né, na base 10, e ele pedia qual era o pH da solução pesquisada, né? Aí é só você substituir na expressão, né, no lugar de H+ a 5,4 vezes 10 a menos 8, e aplicar as propriedades dos logaritmos. O logaritmo de um produto, você vai destrinchando, né? Da potência também, da né? potência, passa multiplicando o expoente. Então, quer dizer, tranquilo, não tem como mostrar para vocês aqui, que a gente ainda não fez aqui, mas a resposta é a letra D, né? O gabarito que ele informou foi o gabarito correto, aí essa questão tá boa, tá na boa. Foi a melhor da prova, foi mais interessante. Muito, muito tranquila, né? 24. Bom. Teu número aí. Eu não vou responder, não. Olha só.
Depois dessa que eu levei aqui, quando eu cheguei aqui. Bom, vamos lá. Aí no conjunto M das matrizes, M vezes N, né? Aí ele coloca, deixa bem claro, né? Que M é diferente de M, ou seja, na verdade, N de navio e M de macaco são diferentes. Por sua vez, na verdade, esse conjunto aí são conjunto de matrizes não quadradas. Que isso fique bem claro, tá certo? Aí considere as seguintes afirmações. Afirmação 1. Se A é uma matriz, né? Se A é uma matriz de M, então sempre estará definido o produto A vezes A. Veja bem, se é uma matriz não quadrada, não tem como você fazer aí, no caso, esse produto. Por quê? Porque a quantidade de colunas da primeira vai ser igual à quantidade de colunas da segunda, na verdade, inclusive, já que elas são iguais. Então, a afirmativa 1, ela seria falsa. Falsa. A 2, né? Se A é uma matriz de M, então a sua transposta não o será. Bom, aqui seria, né, na verdade, seria verdadeira, porque se há uma matriz, né, de M, a transposta vai ser o inverso, ou seja, não vai ser, seria verdadeira. Diga aí, Johnny Boy. Não, citando como exemplo... Então, a matriz 2 por 5. 2 por 5. Então, a transposta é o quê? 5 por 2. Evidentemente, não pertence ao conjunto M, das matrizes 2 por 5. Na verdade, mudou aí a quantidade de linhas, passa a ser a quantidade de colunas, né? E na 3, a soma de duas matrizes de M não pode pertencer a M. Na verdade, é falso. Isso aí sempre pertence. Você tem uma matriz aí no caso, né? Sei lá, 2 por 5. Você só pode somar por outra 2 por 5, que vai gerar uma matriz... continuará sendo 2 por 5. Vai pertencer, ou seja, isso aí no caso aí, só que ele fala que não pertence. Na verdade, pertence, é falso. A única afirmação verdadeira seria a 2. E nas alternativas a letra C. Jonaldo, falando aqui bem rápido, você vai falar sobre a questão 25, mas a questão 25, eu acredito pode falar. Eu acredito que eles poderiam, assim, aumentar o nível das questões, porque essa questão 25, a questãozinha do ciclista, não é verdade? É matemática, como o Rodrigo falou, do lance do questão ralé, né? É uma questão que, sinceramente, você ensina isso, 8º, 9º ano, você começa a ensinar isso para o pessoal. Isso aqui é um vestibular para a turma, para um pessoal que vai fazer para a medicina. Eu acho que eles poderiam aumentar um pouco, porque essa questão ela é infantil, né? É uma questão que você, um aluno de 8º, 9º ano, consegue desenrolar. Eu acho que eles não precisariam baixar tanto aí, no caso, o nível. Deixa eu dar uma dica aí importante, viu, Gibran? Muita gente perguntando aqui. Dentre elas, o Juan Gentili. Os professores, eles não podem entrar, no caso da UNB, é diferente da UFRN. Os professores não podem entrar com recurso para anular a questão. Vocês, alunos, ou seja, candidatos, devem entrar com o recurso para anular, ok? E no caso do que Gibran estava falando, o que acontece? Essa prova, não sei se foi matemática também, mas provavelmente, ela foi elaborada em programa de computador. Às vezes o cara que está fazendo, escolhendo lá, tem que ter 15 questões em matemática, ele vai escolher 15. Ele não sabe qual é o assunto, não entende. Agora, só uma dica, nesse programa tem umas estrelinhas ali no canto direito superior. Supondo que for o Super Pro, né? Vamos também levar isso em consideração. Mas parece que foi. Parece ter sido. É o mais popular, assim, mais famoso, né? Então você olha o número de estrelas, né? Se tiver um número de estrelas negativas, aí você não bota a questão na prova, porque senão malha. Tem umas questões lá que são meia estrela. Meia estrela, né? Aí você não bota, você bota 3 estrelas, 4 estrelas. Tem estrelas sem brilho lá na hora. Tem umas que estão brilhando. As sem brilho você não coloca. Malha a prova. Mas continue, Gibran. Bom, vamos lá. Ele fala assim, o seguinte na questão passional está pedindo para fazer, vamos lá. Ele fala assim, um ciclista deseja, em seus treinamentos, subir uma rampa de comprimento X que forma um ângulo beta com a horizontal. Após várias tentativas, o ciclista consegue subir a rampa que, no seu final, está a uma altura Y metros acima da posição inicial. Imaginando que o ângulo θ mede 30 graus, a altura Y, aí ele coloca 1 metro, né? A altura Y, 1 metro, pode-se afirmar que a distância X percorrida pelo ciclista foi D. Ou seja, a questãozinha aqui é, para quem entende a velha matemática, né, a trigonometria básica, é o seno de 30 graus, que seria, aí, no caso, igual a 1 sobre x. Outra coisa, aqui é outra questão que eu acho que os alunos devem falar, fiz de cabeça. Porque, sinceramente, ela era muito imediatista, não é verdade? Você que sabe, aqui, na verdade, isso aqui é a metade de um triângulo equilátero, vamos assim dizer, né? Passando aquela perpendicular, aquela coisa toda. Se o y vale 1, o x obrigatoriamente vale 2, seria exatamente o lado do triângulo equilátero. Então, inclusive, ele... O jornal está com outra parte, sim, deu a alternativa A, né? Na prova 1C, tá ok?
Jonaldo, vamos aí falar sobre a de polinômios que a gente está vendo bronca aí nela, né? Pronto. Essa aí é a questão, uma das questões que foi anulada. Né? Essa questão ela está nula. Né? Vou explicar por quê, para você entender bem legal. Bom, analisa Questão 26, pra deixar. questão 26, analise essas afirmações. Se M e N são polinômios de grau N, então M de x mais N de x é um polinômio de grau 2N, né? Isso aí é falso. Se você está somando dois polinômios do mesmo grau, tá? Isso não quer dizer que o resultado dessa soma vai ser um polinômio de 2 vezes esse grau, tá? Pode na verdade, ser. na soma eu fico de maior grau. É. Você tem um do 5º grau somado com o de 4º grau, né? Ou Exatamente. seja, fica aí o de 5º Prevalece o maior grau. Exato. Bom, questão tranquila, essa alternativa estava certa. Certa que eu digo assim, correta, não tinha nenhum erro, né? Alternativa falsa. Bom, alternativa 2, né? Afirmação 2, que diga: o quociente de um polinômio de grau n por um polinômio de x menos a é um polinômio de grau n menos 1. Isso é verdade, tá? Quando você faz uma divisão de polinômios por um polinômio do primeiro grau, o grau do quociente diminui uma unidade. Inclusive, isso é a consequência de Briot-Ruffin, não é verdade? Quando você faz essa divisão por abaixa x menos um a, grau. abaixa um grau, exato. Tá correto essa daí. Item 3. Se m de x e q de x são polinômios de grau n, então m vezes n, né, o produto dos polinômios, é um polinômio de grau n ao quadrado. Então, ó, aqui já tem um erro, tá? Que eu não tinha nem notado, né? Eu, Gibran, você não tinha nem notado isso. Eu também, aqui nessa leitura, eu notei. Ele falou o quê, ó? Se m de x e q de x são polinômios de grau n. Ele fala em Então, m vezes n... Quem é esse n? Quem é esse polinômio n? Que ele nada aqui, fala. Já tem Nada fala um errinho... Na 3, a gente, na verdade, viu o erro na 4. Na afirmação 4, a gente já está vendo na Já terceira. estou notando mais outro erro. E a afirmação 4, essa aí, tá? Essa é o tá absurdo, grave. né? Se m de x é um polinômio de grau n mais 1 e q de x é um polinômio de grau n menos 3, então o resto da divisão de m por n, de novo, ao invés... Quem é esse n? É um polinômio de grau 4, né? Acredito eu, pelo gabarito, que se a intenção de quem elaborou a prova era ter montado a seguinte frase: se m de x é um polinômio de grau n mais 1 e q de x é um polinômio de grau n menos 3, então o quociente da divisão de m por q, m de x por q de x, é um polinômio de grau 4? Aí teria... Eu tô vendo isso Aí a frase estaria correta. Então, quer dizer, nessa questão 26, né, existem duas afirmações que estão digitadas erradas, certo? Então, por esse motivo... Então, aí, como o Carlos André estava falando, os alunos, quem deve entrar no caso aí com o recurso em relação à questão 26. Se vocês quiserem, procurem a gente no Overdose, não é verdade? Que a gente explica o que é que tem de errado aí na questão, com mais detalhes, mais precisão, pessoalmente, tá certo? Para você entrarem com recurso, tá certo? Se quiser, pode ir pro Real Botiquim agora, já Pode. explica no Real. Pronto. Tu já paga um absoluto. Pode até, inclusive, pagar a conta os alunos que quiserem, sem problema. Pronto. Não tem Tá. problema. Nós Tem um estamos preço, aceitando. tem um preço, tá Tudo- marcado, hein? Tudo tem seu preço. A próxima questão, segura aí, faz o comentário da 27 que eu vou mostrar Sim, essa você parada inclusive- aqui. Bom, vamos lá. A questão 27, inclusive, bem interessante, mas faltando dados. A fábrica de eletrodomésticos Total S.A. deseja produzir uma chapa retangular a parte... Carlos André, quem podia ficar segurando, né? E você com o microfone. Não, ele, Carlos André, ficava segurando aí. Mas vamos lá. Aí ficava aparecendo minha mão do nada ali no meio da... A mãozinha. Vamos lá. Ele fala, deseja produzir uma chapa retangular a partir de uma chapa de alumínio que possui um formato de um triângulo isósceles. Que, na verdade, lá para frente, você vai perceber que é um triângulo equilátero. Mas vamos lá. Aí suponha que A, B e C são os vértices da chapa triangular. Aí ele vai e fala sobre esses pontos. D, E, F e G. Os vértices da chapa retangular. Bom, acontece o seguinte. Onde é que estão esses pontos D, E, F e G? Né? Ele não fala onde é que estão. Ele não fala se estão sobre uma reta, se estão sobre um lado, se coincide com o vértice de um triângulo. Então ele não fala nada a respeito. Aí ele fala AB e AC medem 4 metros e a ABC, que é o ângulo, mede 60 graus. Com as informações, posso dizer que as dimensões de EF, né, e DE
da chapa retangular são... Bom, Jonaldo, passa a bola para você, Bom, mostra aí a figurinha. O negócio é o seguinte, nós fizemos aqui uma tentativa de triângulo que não dá pra... equilátero. Vamos, o zoom agora. Como é o zoom? Imitando o professor Tony. Peraí, para cá. Aí, para cá, pronto. O zoom é esse. Nós fizemos o cálculo como se o retângulo estivesse nessa posição. Jonaldo, vamos certo? deixar bem claro que nada garante que ele esteja nessa posição. A gente quem imaginou Exatamente. que ele está nessa posição. Como o Gibran falou, o que foi que, na nossa opinião, ficou faltando ao enunciado? Ele informar que os vértices, por exemplo, D e G estão sobre o lado BC do triângulo, tá? E os vértices E e F estão sobre os lados AB e AC, respectivamente. Só que ele deixa isso livre, solto, né? Exatamente. Se ele tivesse informado isso, então a resolução seria essa, como eu mostrei para vocês aqui, né? Só que, João, mesmo nessa posição... Ainda tem outro porém. Vai lá. O outro porém é que você vai chegar, agora eu não lembro onde é que você colocou a relaçãozinha. Na verdade, mas... Pronto, a relação que você encontraria, né? Entre, na verdade, as dimensões, seria exatamente o quê? Isso aqui. Seria que uma dimensão multiplicado pela raiz de 3 é igual a 4 raiz de 3 menos 2 vezes a outra dimensão. Aí tudo bem. Segundo o resultado que ele deu, se encaixaria nisso. Mas veja bem, novamente, são várias situações. Você tem uma equação, e uma equação, na verdade, com duas incógnitas, tem quantas soluções? Infinitas, né? Não daria, então, para você, o que ele faz é uma adequação. Então, essa questão, matematicamente, ela está anulada. Ela está totalmente aí solta. E, de novo, a gente está levando em consideração a posição desse retângulo, que foi a melhor posição que a gente conseguiu encontrar. Mas isso não quer dizer nada. Ou seja, a questão está nula. Como o Jornal até, inclusive, está fazendo aqui uma outra, ele vai dar um zoom, né? Usar os efeitos especiais. Mostra aí, Jonaldo, uma outra posição aí, no caso, que esse retângulo poderia ficar. Se quiser, você pode levar em consideração. Pronto, isso aí é uma outra maneira. Ele informou apenas que o retângulo foi construído a partir da chapa triangular. Então, na nossa opinião, o que ficou faltando ele especificar realmente posição verdadeira. Ele poderia ter dito de forma que o retângulo tivesse área máxima, alguma coisa desse tipo, né? Aí seria é muito realmente... provável que ele tenha feito isso. Né? A intenção foi essa. Como nós calculamos e procuramos encontrar, bater o gabarito, né? Realmente a intenção dele era essa. Mas nada fica claro. Imaginar o retângulo nessa posição. Só que, infelizmente, faltou essa precisão dele. Então, na nossa opinião, essa questão também deve ser anulada. Bom, tem a questão 28, como a gente falou, da outra vez, no último exame de seleção para a medicina e no UNP, a gente elogiou muito a prova, mas aí a questão 28 vem destruindo tudo. Outra questão de progressão geométrica. Como a gente está falando, a gente está imaginando que essa prova foi feita através de um programa chamado SuperProf, né, que inclusive é muito bom para quem é professor, só que eles deixaram um programa escolher aleatoriamente, eles escolheram questões iguais, assim, iguais em termos de assunto, ou seja, 10 questões, 3 questões de progressão geométrica. Isso é um absurdo, não é verdade? Bom, mas vamos lá, vamos para a questão 28. Ele fala aí, o Instituto Econatal definiu que a natureza tem a sua própria maneira de manter o equilíbrio. Se uma cidade fica grande demais e, às vezes, reduzida por falta de alimentos, por predadores, seca, doença e alagamentos, certa reserva de mata atlântica sofreu desmatamento. No primeiro dia, teve 1 km² alagado. E cada dia subsequente foi destruído pelo alagamento, né, o triplo da área alagada no dia anterior. Supondo que essa catástrofe se mantenha, quantos km² da reserva serão alagados decorrido cada dia no início do alagamento? Bom, Jonaldo, mera aplicação de fórmula na formulazinha da soma dos termos da progressão geométrica. Inclusive, a maneira de resolver essa questão 28 é idêntica à resolução da questão 22. Idêntica. Simples substituição de fórmula. E a mesma forma, soma dos termos de uma PG geométrica finita. Ok? Isso, então, exatamente. Deixar bem a progressão geométrica finita. Exatamente. Próxima questão. A questão 29 é uma outra, eu acho que foi a segunda mais interessante. Aquela de logaritmo, né? A 29 foi aquela de geometria espacial. Essa boa. Ele fala aí, uma fábrica de refrigerante resolveu colocar na sua unidade, né, de produção um recipiente de forma cilíndrica medindo 12 centímetros de raio interno preenchido com água até a altura H. Uma esfera de raio 12 é colocada no fundo desse recipiente e
constata-se que a água recobre exatamente o nível da esfera. Nessas condições, a medida da altura H é de quanto? Muito legalzinha essa questão. Bom, a questão aqui no caso é o seguinte, você quando vai, deixa eu colocar aqui, né? Pode pegar. Quando você vai colocar aí, no caso, a esfera, né, dentro aí do recipiente cilíndrico, a esfera fica na mesma altura do nível da água que dá aquela subida. Ou seja, você tem que somar o volume da água, o volume da esfera e o volume dos dois juntos. Não esquecendo que quando você coloca a esfera dentro do recipiente cilíndrico, o nível da água fica na mesma altura da esfera. Já que a esfera tem raio 12 e altura 24. Se eu não me engano, a resposta é 8, que é a altura da água, não lembro mais. 8, tá aí. Das questões aí, eu acho que a de logaritmo, essa daí foi a mais interessante, não é? E para fechar, jornal, da de combinatória, que, me desculpe falar, eu vou usar uma palavra que não é muito legal, mas é a velha questão malhada. Em todo o livro, isso já caiu em vários... Assim, fiquei até com medo quando você fez esse pontinho todo. Eu vou falar uma palavra aqui que eu não deveria falar. Porque impróprio para essa hora, daí ele... malhada. Porque é uma questão... Valeu, é feio você falar que a questão... Porque eles colocam uma questão que é uma questão já batida. Gibran tá ficando muito fino, né? Às vezes. Depois que ele virou pai, ele mudou completamente. Já virei, inclusive. Malhada. Obrigado. Eu fiquei com medo. O que Gibran vai falar? Mas é uma questão malhada. Não vamos deixar... Não deixa, mas é uma questão feia para você falar. Com uma prova, é isso que eu estou falando. Para uma prova de medicina, para a UNP, concorrida, vem muita gente de fora fazer. O cara coloca uma questão dessa que você já viu em algum livro, você já viu essa questão. Não, brincadeiras à parte aqui, o que o Gibran está querendo falar, que eu já falei várias vezes, inclusive falei lá na reunião, como universidade, o vestibular é uma grande propaganda dela. Né? A porta de entrada. Então, por exemplo, a UFRN, todo mundo elogiava o vestibular, então você começa a criar uma boa imagem na sociedade inteira. Então você tem que ter carinho com o vestibular. Tem que investir um dinheirinho a mais no vestibular, na elaboração da questão. Contratar alguns professores. Né? Aí, Gibran, Jonaldo estão disponíveis para elaborar questões de matemática. Né? Eu vou na hora. Qualquer 50 mil reais. 20. Qualquer 20 mil reais está fechado. Eu já me vendo por... vou ser pai agora? Pronto. 20 mil reais eu já vou. É verdade. Tranquilo, vou feliz. Muitas fraldas. Muitas fraldas. Vocês vão me ajudar, inclusive. Bom, vamos lá? Pode ler, Jonário. Com você agora. O trem que liga São Paulo ao Rio de Janeiro será reformado e construído de uma locomotiva de 6 vagões distintos, sendo um deles restaurante. Sabendo que a locomotiva deve ir à frente, e que o vagão restaurante não pode ser colocado imediatamente após a locomotiva, o número de modos diferentes para montar a composição como o Gibran falou, essa questão assim, ele, né, usou a palavra malhada, né, é uma questão assim que já foi vista, eu não recordo qual foi a universidade que usou essa questão, mas ela é uma questão conhecida, tem no nosso material, né, você pega lista de exercício, né, tudo bem, é uma questão de análise combinatória e tal, mas uma questão, como o Gibran falou muito bem, muito simples. Como é um vestibular para medicina, poderia ter colocado uma questão no nívelzinho mais elevado. E uma questão, sei lá, não conhecida. Né? Então, nesse aspecto, houve esse pecado. Né? Mas, de certa forma, a questão tranquila de se resolver, não tem erro, pelo menos. Inclusive, pelo princípio, né? Tranquilidade. Pelo princípio fundamental da contagem, o chamado princípio multiplicativo. É só você fazer, tá aqui, a multiplicaçãozinha, né? 5 vezes 5 vezes 4 vezes 3, 120 vezes 5, 600. A resposta está correta, sem problema. Princípio multiplicativo numa boa, tá? Mais algum comentário? Alguma coisa? Infelizmente, a prova retrocedeu. Né? Infelizmente, a vez passada a prova estava muito interessante. Talvez o programa tenha elaborado questões mais interessantes. Eu não sei se foi... aleatoriamente escolheu questões melhores. Aleatoriamente, eu não sei se foi na isso. prova do semestre passado de física, eu encontrei questões elaboradas realmente, questões novas. Assim, que a gente acha. Não, assim, por exemplo, tinha uma lá com uns textos da super interessante, que eram muito recentes os textos. Não tinha como ter caído em outro vestibular, entendeu? Assuntos que aconteceram um mês antes da prova, 3 semanas antes da prova. A de matemática a gente não percebeu, a gente percebeu só o nível. O nível estava muito melhor, as questões estavam elaboradas e bem mais distribuídas. Essa daqui, sinceramente, pessoal da UNP, desculpe aí, mas foi uma negação. Não foi legal, não. Pecou nesse aspecto. Inclusive de colocar o mesmo assunto. Exatamente. E 2 questões anuladas por conta de digitação, praticamente, né? Um erro de digitação aqui. Uma foi um erro denunciado mesmo. E né? como a gente está falando, procurem a gente, para quem quiser entrar aí com recurso, com alguma coisa, a gente agora vai estar no Real Botequim, né? Por favor, leve o cartão de crédito, para a gente pagar aí para a gente, né?
É. Que é, Rodrigo, tá resmungando aí? Chega com a bomba, né? Sim, eu tenho uma bomba, foi o que soltaram aqui. Bom, a gente... Ó, Bom, eu tô vamos lá. desconfiado. Essas dancinhas que esses caras fazem gera Afeta. essas consequências. Essas dancinhas. Bom, pra gente é o que a gente tem que falar isso. Boa sorte aí para o pessoal, né? E em relação ao recurso, nos procurem para ver o que a gente pode fazer, tá ok? Estaremos à disposição de vocês, né? Para entrar com os recursos e aqui a questão ganha, viu? Não tem pra onde erro, correr, não. Tá? Realmente, infelizmente, né? Ruim Quem é falar a isso, próxima e maravilhosa mas equipe agora? infelizmente vai ser isso. São duas Pronto. questões nulas, tá? E algumas questões assim, bem repetidas, de um nível bem baixo. Era para aumentar um pouquinho o nível e, com certeza, fazer uma prova melhor. É isso, já. E É aí, na isso, sequência, então, é biologia. Biologia. Vamos nessa. A grande dupla aí, 1,5. Vocês vão... Quem não entender por que a dupla 1,5 não vai passar no vestibular, pessoal. O 1, inclusive, vem chegando. O 1, olha o 1 aí, ó. E o 0,5. A vírgula é abstrata, mas o meio tá ali e o 1 tá aqui. É, Paulo. No caso aqui, poderia ser 11,5, já que eu estou presente aí. Nem a pau, mas vamos lá. Vamos lá. Bom, a prova, biologia, é uma prova que não teve nenhuma questão passiva de anulação, mas questões repetidas, né? Uma questão que, inclusive, caiu nas provas anteriores, né? Uma questão sobre ecologia, a questão de número... Só um minuto. Questão sobre... 11. Questão número 11, né? Uma questão sobre ecossistema, falando aí sobre produtores, sobre decomposição dos elementos, né? Os níveis tróficos da cadeia alimentar, que foi uma questão que já caiu, questão muito tranquila, né? Essa prova, ela teve, ela contemplou vários conteúdos. Fisiologia, né? Fisiologia, que era um conteúdo que muitos alunos esperavam, ele não foi contemplado, né? A não ser na parte de reprodução. A parte de reprodução, realmente, ela foi contemplada. Deixa eu interromper aqui você, por favor, Renato. Chamar a produção aí, porque o bicho é tão alto aqui, André, que tá cortando a cabeça dele, a câmera. Tem que reposicionar a câmera aí, pessoal. Vamos lá, vai, continue que a produção chegou. Vai, Beleza, tá certo. Agora tá cortando os queixos de Renato. Vamos lá, continuando, continue. É brincadeira, Renato. Tranquilo. E, no caso, né, reprodução é uma questão muito boa, uma questão sobre a Primeira questão fecundação, da prova, a primeira inclusive. questão da prova, exatamente. A questão que foi trabalhada, inclusive, nas nossas aulas, uma questão muito tranquila. Me preocupa muito, né, o critério de desempate, né, porque a prova estava muito tranquila, como eu falei, boa parte dos alunos vão conseguir fazer essa prova com muita tranquilidade, né? O nível realmente, em se tratando de um curso, né, de medicina, deveria ter cobrado questões com níveis mais elevados, né? Então, assim, a prova, como o Renato já falou, estava muito, muito tranquila, muito fácil de ser resolvida, né? Infelizmente, questões repetidas. Nenhuma questão vai ser anulada, pelo menos não tem nenhum motivo para isso, né? As 20 questões de biologia estão corretas, estão sem nenhum problema. E, assim, uma distribuição até razoável também. Então, teve muitas questões repetidas sobre um mesmo assunto. Nós tivemos no máximo 2 questões. Lógico, dava para ter distribuído melhor, mas ficou bem tranquilo. Então, a gente teve aí rapidinho sobre as questões. Primeira, que falava sobre reprodução, que falava sobre célula-ovo, produção, tal, que dizia, usualmente denomina-se uma célula liberada pelas mulheres durante a ovulação de óvulo. Mas o termo correto é ovócito secundário, pois a meiose ainda não foi completada. Sobre o assunto, considere o relato a seguir. Aí falava que uma menina, após 14 dias da última menstruação, teria ovulado, teria liberado um ovócito secundário e teria mantido relações sexuais alguns minutos antes dessa liberação. Perguntava, o que é que poderia acontecer? Aí é simples. Ovulou, teve espermatozoide, ocorre a chance de fecundação. Ocorre a chance de fazer um zigoto, tá? De formar um zigoto que vai sofrer divisões celulares. Uma questão muito tranquila questão mesmo. Óbvio, né? Segunda questão, uma questão sobre parasitose, que aí o Renato vai comentar. A questãozinha sobre doença de Chagas, né? Falando aí, sempre que a gente informa que hoje em dia não é tão legal você ficar só decorando o ciclo de vida do parasita, né? É importantíssimo você também entender a importância socioambiental
a importância das medidas preventivas, né, as políticas públicas visando a prevenção de muitas doenças aí, e essa era uma delas, né? Inclusive, a questão falava aí sobre a doença de Chagas e solicitava, né, uma sugestão dentre as apresentadas que fosse inteiramente correta, né? Na verdade, aí seria a proteção das portas e janelas com telas, a fim de evitar a entrada do barbeiro, né, inseto transmissor da doença nas residências. Questão muito boa também. Estamos mandando aqui via Twitter, dizendo que essa dupla de biologia deveria ser conhecida como o Fantástico Mundo de Bob. Você é o Bob e ele é o pai do Bob. Já descobri. Eu confesso que não lembro desse desenho assim, bem, mas vou olhar aqui no Google enquanto vocês estão comentando aí. Fica à vontade, viu, galera? Terceira questão, é uma questão relativamente simples. Ela falava apenas de estrutura celular e perguntava a diferença entre células eucariontes e células procariontes e o que é que a gente tinha, quais eram as células que apresentavam, qual a estrutura da célula apresentava cadeia de polissacarídeo. Né? Só para lembrar, como era uma célula simples, a gente estava falando de parede celular, que na resposta, na prova 2C, era letra B. Exatamente. Talvez ele poderia ter aumentado o nível de dificuldade se ele tivesse colocado aí glicocálix, né? Se ele tivesse citado aí, e aí na verdade teriam, né, logicamente, duas corretas, mas questão muito tranquila sobre estrutura de envoltórios, né? Sobre membranas. Bom, a questão número 4, né? Repetição de conteúdo também, né? Temos aí uma questão falando sobre estrutura celular, inclusive uma figura aí do famoso Albert, né? O livro... Figura padrão de Exatamente. biologia. Todo livro de biologia tem essa figura. Então, comparando, né, a organização celular, né? A organização de uma célula procarionte e uma célula eucarionte, uma questão que mostrou aí uma célula bacteriana e uma célula animal, né? A gente não observa aí parede celular, então temos aí uma célula animal e mostrando aí, perguntando qual era o tipo de célula, né? Analisa as estruturas e assinala a opção correta. No caso, como estamos com a prova 2C, letra A, né? A célula 1 é encontrada em bactérias, né? A primeira célula mostrada aí, a primeira figura, é uma célula bacteriana. Que aí estava bem na cara, simplesmente pela ausência de núcleo e de organelas membranosas dentro da célula, que matava fácil a questão, né? Na quinta questão, ele dava lá, dizia que um aluno, ao observar seres vivos microscópicos de um charco, verifica grande quantidade de seres eucariontes e unicelulares. Então, quando você falava isso, você já eliminava os animais e já eliminava as plantas, né? Beleza. Se era eucarionte, você eliminava também os integrantes do reino Monera, as bactérias. Ficava, tá certo, com fungos e com protozoários, tá? Ou, perdão, protistas, né? Que a gente tem protozoários e algas aí dentro. Aí falava, General Euglena, aí falou, Euglena já matou, tá certo? Já não tinha mais nem o que continuar lendo a questão, essa aí estava muito óbvia, né? Letra D, protista, matava a questão direto. Na sexta questão, aí, questão que todo mundo esperava que caísse. Exatamente, a questão falando sobre o efeito estufa, né? Inclusive, essa questão ela até foi bem elaborada, né, que seja, justamente pelo fato dela fazer uma comparação com os principais desequilíbrios ambientais, né, citando aí, com certeza, o efeito estufa, mas nas alternativas, né, pelo menos essa questão aí, a importância de uma questão é quando você pode aprender com a questão. Essa aí seria uma questão muito boa pelo fato de, nas alternativas, falar um pouco sobre outros agravantes de outros impactos ambientais, como chuva ácida, né, como destruição da camada de ozônio. Só que, na verdade, a questão se tratava de efeito estufa, né, que justamente deve-se, né, ao aumento da concentração de CO2 atmosférico resultante da combustão do petróleo e do carvão mineral, né, os combustíveis fósseis, e dos desmatamentos seguidos de queima de matéria orgânica. Então, foi uma questão, né, também muito boa, essa aí. Que essa aí era só a gente lembrar aquela história que a gente conta em sala de aula, que o efeito estufa, ele não é uma coisa ruim. A intensificação é boa e ele é causado por quê? Aumento da liberação de gás carbônico e diminuição da absorção pela queima de destruição de vegetais, destruição de cobertura vegetal, que são os grandes fixadores de carbono. Então, matava a questão também bem rapidinho. Né? E talvez a questão mais legal da prova, a questão número 7, só pegar o início dela aqui, deixa eu ver o início, que era que falava exatamente sobre biotecnologia e sobre transgenia na produção de insulina. Né? E falava, por meio da biotecnologia, com a clonagem de seres humanos pela técnica do DNA recombinante, hoje é possível a produção da proteína insulina a partir da bactéria Escherichia coli, como mostra o esquema a seguir. Aí tinha um esquema
muito legal, né? Dando exatamente os passos para que você produzisse isso aí. Aí eu dizia, embaixo, isola-se o RNA mensageiro do gene que codifica a insulina e, a partir dele, consegue-se uma cópia da molécula de DNA que contém as informações necessárias para a sua produção. O DNA é inserido em um plasmídio, aí eu dizia, eu quero plasmídio para facilitar mais ainda a vida do aluno, e este é injetado na bactéria, que produzirá grande quantidade de insulina. Esta será coletada, purificada e poderá ser injetada em pacientes que têm dificuldade em sintetizá-la. Morreu o assunto. Então, a gente já falava o que era que estava sendo feito, mostrava bonitinho. Aí eu dava 3 afirmativas, né? E a única que estava errada, que aí não vale a pena, o que está certo não vale a pena ficar lendo, repetindo, era que dizia que a insulina é uma proteína sintetizada no fígado. Aí tio Renato diz, em sala de aula, a insulina é produzida no Pâncreas. Morreu o Exatamente. assunto. Células beta, né? Uma questão muito simples aí. Não tinha nem o que fazer, como as outras 2 estavam corretas, a resposta certa, letra B. Tá certo? A Tranquilo. questãozinha aí foi sexta-feira, na aula de sexta e na aula de ontem, né? A gente fez uma aula especial aí com nossos alunos e realmente questão falando sobre transgênicos. Inclusive, na aula de ontem, a gente só alterou, que foi a historinha do camundongo, né? Camundongo com gene da hemoglobina de coelho. Podia ter sido também aquela que o camundongo brilhava, né? No escuro, quando exatamente. estava no mesmo. Aí, questão 8, outra questão de ecologia, falava exatamente de população. Vai lá, boy. Bom, essa questão, ela falava sobre também, né, alterações ambientais e foi uma questão boa pelo fato de trabalhar, de interagir com a zoologia, né? É um conteúdo aí muito interessante que muitos alunos, às vezes, deixam de lado, né? Não estuda muito o reino animal, só se liga em estudar a fisiologia, mas a gente tem que lembrar disso aí que também é muito importante, até porque você vai ingressar no curso de medicina, tudo bem, mas para entrar você precisa entender muito o assunto, tem que aprender realmente biologia, como o Rodrigo estava falando, tem que aprender física. Você né? vai fazer uma prova de biologia e não de fisiologia. Exatamente. Bom, essa questão aí falava, levando em conta as características biológicas e ecológicas dos anuros, né? Anuros, anfíbios sem cauda, né? Considera as afirmativas a seguir. Enquanto estão na forma larval, eles são afetados por águas poluídas porque respiram por meio de pulmões. A gente deve lembrar que os campeões de estratégia respiratória realmente são os anfíbios. Né? Durante a fase larval, respiram por brânquias e não por meio de pulmões. Então, essa aí está errada. Essa aí é falsa. Segunda, o epitélio pouco queratinizado torna os adultos mais suscetíveis à desidratação. Realmente, né, a pele de um anfíbio ela é lisa, né, cheia de glândulas mucosas, e não é um epitélio pouco queratinizado realmente. Então, nesse caso, uma afirmativa verdadeira. Né? A poluição do ar prejudica os anuros porque eles possuem respiração cutânea mais desenvolvida que a pulmonar. Evidentemente, são animais que passam pelo processo de metamorfose e eles simplesmente desenvolvem pulmões, no entanto, são de pequena superfície, passam a respirar muito mais pela cutis, né, pela pele. Então, também é uma afirmativa verdadeira. E a quarta, por serem sensíveis à poluição, os anuros são considerados indicadores biológicos da qualidade ambiental. Realmente, a população de anfíbios, né, quando ela entra em declínio, pode ser decorrente, né, do aquecimento, né, do aumento da temperatura, justamente porque esses animais eles precisam manter sempre uma pele úmida para favorecer as trocas gasosas. Então, é uma questão muito... uma das questões mais simples da prova, mas também muito boa pelo fato de trabalhar a ecologia. Né? Conteúdos repetidos, mas, de certa maneira, importantes. Né? Aí, as questões que foram dadas, né? Bioquímica foi dada na última aula da sexta-feira. A gente falava... Da quinta. A gente falava o seguinte... Síntese de proteínas é um processo rápido que ocorre em todas as células do organismo, mais precisamente nos ribossomos, organelas encontradas no citoplasma e no retículo endoplasmático rugoso. Com relação à síntese de proteínas em uma célula, é incorreto afirmar. Tá? Aí, talvez, quem errava porque não marcava o que era incorreto. A gente tem letra C, o que é incorreto, todas as células sintetizam os mesmos tipos de proteínas. Na verdade, não. Tá? A única coisa que pode ser considerada igual é o código genético, que é universal. Os códons seriam iguais, encontrados em RNAs mensageiros, mas as proteínas vão depender da sequência de bases nitrogenadas que nós temos no material genético. Tá? Então, cada indivíduo vai ter a sua sequência ou suas sequências de proteínas próprias, então elas não serão iguais. Lembrar também do processo de splicing alternativo, ou seja, se o splicing é alternativo, nem sempre os códons eles se
se unirão na mesma sequência. Eu tenho 3 códons, eles nem sempre vão se unir na sequência 1, 2, 3. Se o processo é alternativo, pode ser 3, 2, 1, 3, 1, 2, né? 3, 2, 1 e assim por 1, 3, 2 e assim por diante. Então, aí geraria o quê? Produtos diferentes, proteínas diferentes. É que a gente lembra que alteração em ordem de aminoácidos gera alteração em estrutura secundária, terciária, e seriam proteínas completamente diferentes. Então, sem nenhum estresse. 10. Bom, questão 10 fala sobre outro campeão também, né, que seriam os campeões de estratégias metabólicas, nutricionais, seria justamente as bactérias. E ele falava justamente sobre um grupo, né, em especial, na classificação mais atual, né, o domínio árquea, né, falando aí que existem alguns metanogênios, algumas árqueas produtoras de gás metano. E, basicamente, ele dava uma equação da produção do metano, né, a partir de hidrogênio e CO2, né, e como você tem aí CO2, vale lembrar que quando a gente classifica um organismo como autotrófico ou heterotrófico, não é simplesmente classificado dizendo se ele produz ou não o próprio alimento. A fonte de carbono, a fonte primária de carbono que entra no organismo, esta sim deve ser levada em conta para você classificar se ele é autotrófico ou heterotrófico. Os organismos que fixam carbono em formas mais simples, como CO2, aí já matou a questão autotrófico, né? Aquele organismo que pega o carbono em uma forma mais complexa, como glicose, por exemplo, aí seria heterotrófico. De cara, você já fecharia aí a letra A e a letra C, né, considerando a prova 2C, e ficaria com 2 alternativas. Como não envolveu oxigênio, né, o gás O2 aí no processo, então os organismos são anaeróbios. Então, autotróficos e anaeróbios. Aí vamos lá, para a questão 11, também outra questão aí elementar.